Imagine a cena, o Pacífico está calmo, o sol reflete nas águas azuladas perto do Havaí, e do nada surge do horizonte uma embarcação enorme, cinzenta, sem bandeira visível a olho nu. Aos poucos os radares confirmam. Trata-se de um navio russo, um navio espião de alto nível, navegando a apenas 15 milhas da costa de Oahu. Para muita gente, essa notícia poderia passar completamente desapercebida. Mais um evento militar de rotina? Mas quem entende minimamente de geopolítica sabe que nada, absolutamente nada, nesse tipo de movimento acontece por acaso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, peço que deixe seu like, comentário para ajudar no engajamento. Se é novo aqui no canal, se inscreva, ative o sino para continuar acompanhando assuntos como esse. E se achar informação relevante, por favor, compartilhe o vídeo com seus amigos. Veja bem, quando uma potência como a Rússia manda um navio de inteligência para ficar praticamente diante de uma das maiores regiões estratégicas dos Estados Unidos, o recado não é discreto. É uma provocação com todas as letras. É como se o Putin dissesse: eu posso chegar até aqui, quero ver o que vocês vão fazer. Num cenário mundial completamente tenso, cheio de faíscas econômicas e militares para todos os lados, isso é um peso enorme. O Havaí não é qualquer lugar do mapa. Ele é o coração do comando do Pacífico americano. Ponto central das operações que monitoram a China, a Coreia do Norte e agora essa nova ousadia russa. É claro que, oficialmente, nada está fora da lei. As águas internacionais permitem a passagem de qualquer embarcação, inclusive militar, desde que respeitada a distância mínima das 12 milhas náuticas. Mas a questão não é legal, é simbólica. Esse é o ponto central. O fato de uma embarcação russa ter se aproximado tanto da principal base naval americana no Pacífico não pode ser tratado como simples coincidência. É uma forma de testar os limites, medir reações e, ao mesmo tempo, exibir força interna para o público russo. O Putin gosta desses jogos, né? Ele é mestre em usar gestos militares como armas políticas. Quando a economia vai mal, quando a guerra na Ucrânia se arrasta sem vitória clara, quando as sanções pesam e o isolamento cresce, o Kremlin precisa mostrar à população que ainda está no controle. Então, manda um navio para perto do Havaí. Não é apenas para colher informações, mas para reafirmar que a Rússia ainda existe no tabuleiro mundial. É propaganda travestida de operação naval, mas é um jogo muito perigoso. Por mais que tecnicamente tudo esteja dentro das regras, cada movimento desses aumenta o risco de erro. Do que eu estou falando? Qualquer interpretação mal entendida, qualquer leitura errada de radar pode acabar em acidente. Um avião americano sobrevoa um marinheiro russo, se assusta, um disparo ocorre e de repente o mundo inteiro segura a respiração. É assim que as guerras começam. Não é com planos grandiosos, não é com grandes declarações, mas por erros acumulados. Estamos falando de americanos atacando russos ou russos atacando americanos. Isso é a Terceira Guerra Mundial. E com líderes tão dispostos à provocação, o perigo nunca esteve tão próximo. O contexto global ajuda a entender o que está em jogo aqui. A Rússia está encurralada, o país enfrenta sanções econômicas históricas, sofre baixas militares pesadas e vê sua influência internacional encolher. Putin, acuado, parece disposto a qualquer coisa para reafirmar sua imagem de um homem forte. O problema é que quanto mais ele mostra força para dentro, mais tensão ele cria para fora. É o tipo de comportamento de quem não tem mais nada a perder. Um líder que, diante do fracasso no campo de batalha, aposta no medo global com a sua última carta. E isso pode ser o prenúncio de algo muito mais sério. Historicamente, crises internas costumam gerar aventuras externas.
Quando impérios entram em declínio, seus líderes buscam distrair o povo com perigos inventados, inimigos externos ou demonstrações de bravura. O problema é que no caso russo, esse teatro envolve arsenais nucleares, exércitos ainda muito potentes e uma retórica cada vez mais aberta contra o Ocidente. Ninguém quer acreditar que estamos a caminho de uma terceira guerra mundial. É difícil negar que o tabuleiro atual lembre perigosamente um dos períodos que antecederam grandes conflitos. O mundo está completamente fragmentado, as alianças se reorganizaram, potências autoritárias se aproximam, Rússia e China cada vez mais unidas por interesses econômicos e pelo desejo comum de desafiar o Ocidente, e eles vão empurrando a fronteira do aceitável. E não é por acaso que, em paralelo à movimentação russa no Pacífico, Pequim também intensifica exercícios militares perto de Taiwan. 2 regimes diferentes, mas unidos pelo mesmo recado: o mundo livre está em xeque. O navio russo nas águas próximas ao Havaí é apenas a ponta do iceberg. Por trás dele existe um gigantesco jogo de poder. Os Estados Unidos, tradicionalmente acostumados a monitorar o mundo todo, agora precisam lidar com um adversário que aprenderam a usar suas próprias armas. Propaganda, vigilância, teste de reação. Putin busca desafiar diretamente o maior símbolo do poder americano, que é o Oceano Pacífico, que sempre serviu de barreira natural e orgulho estratégico dos Estados Unidos. O gesto russo, portanto, é calculado e cheio de mensagens. Ele mostra que Moscou ainda pode incomodar, pode representar perigo. E que não aceita ser ignorada. Também sinaliza aos aliados da Rússia, como a China, Irã, Coreia do Norte, só gente boa, que é possível desafiar os Estados Unidos sem precisar de um confronto direto. Então é o tipo de provocação que não dispara bombas, mas mexe com o orgulho e a percepção de segurança americana. E há uma sutileza nisso tudo que não pode ser ignorada. Putin sabe que os Estados Unidos vivem um momento de distração interna. O país enfrenta divisões políticas, crises econômicas e debates sociais intensos. A confiança no governo, no sistema, está abalada. E o militarismo excessivo não é popular entre os eleitores, entre parte dos eleitores. A Rússia observa esse cenário e aposta numa fraqueza moral do Ocidente. A lógica de Moscou aqui é muito clara. Enquanto as democracias discutem, as ditaduras agem. Esse tipo de cálculo é perigoso porque parte de uma premissa falsa. O Ocidente pode ter suas crises, mas quando é provocado, reage. A história mostra isso. A própria Segunda Guerra Mundial começou quando potências autoritárias subestimaram a paciência das democracias. E há quem diga que Putin repete exatamente o mesmo erro. Acreditar que pode esticar o elástico indefinidamente sem que nada aconteça. Mas se tem algo que torna a situação atual ainda mais sensível, é o avanço da tecnologia militar. Hoje, as armas hipersônicas, os drones autônomos e os sistemas de defesa eletrônicos fazem com que qualquer confronto, mesmo localizado, tenha potencial de expansão global. O Pacífico ele já foi palco da Segunda Guerra. Volta a ser ponto de observação mais perigoso na história do planeta Terra, podendo desencadear dali a Terceira Guerra Mundial. Não por acaso, a Marinha Americana aumentou discretamente as suas patrulhas na região depois da detecção do navio russo. Há especialistas que consideram essa movimentação uma mensagem de dissuasão. É como se Moscou dissesse: vocês estão apoiando a Ucrânia, estão cercando nossas fronteiras com a OTAN, muito bem, nós também sabemos onde vocês dormem. É um jogo de psicologia, mas que transborda para o campo militar.
A Rússia nunca aceitou o papel de coadjuvante na ordem mundial e agora, enfraquecida, ela tenta reconquistar respeito pelo medo. É o comportamento clássico de uma potência decadente tentando mostrar vitalidade. Mas repito, essa situação, se sair do controle, pode gerar a Terceira Guerra Mundial.